Boa noite, sou a doutora Ariane Chiara, médica de família e comunidade e preceptora da residência de medicina de família e comunidade de Votuporanga. Vou estar aqui com vocês hoje falando sobre a estratificação de risco cardiovascular na atenção primária à saúde. Essa é a agenda da aula de hoje. Primeiro, nós vamos conversar sobre a importância da prevenção primária e secundária das doenças cardiovasculares. Vamos também conversar sobre os fatores de risco e a estratificação de risco cardiovascular, conhecer algumas ferramentas de estratificação de risco cardiovascular, com um pouco de ênfase para o score de Framingham e o score de risco global. Depois vamos falar sobre a avaliação de risco cardiovascular na atenção primária à saúde e, por fim, as recomendações de intervenções para a redução do risco cardiovascular, intervenções estas globais de prevenção primária e prevenção secundária. Então, um pouquinho sobre o nosso contexto, né? Como vocês bem sabem, as doenças cardiovasculares são a primeira causa de mortalidade, tanto no Brasil quanto no mundo, respondendo por 1/3 das mortes no mundo. A doença isquêmica do coração e o acidente vascular encefálico, eles persistem como causas prevalentes de mortalidade global nos últimos 15 anos. Pelo menos 3/4 das mortes no mundo por doenças cardiovasculares, elas ocorrem em países de baixa e média renda. Dos 17 milhões de mortes prematuras que ocorrem abaixo dos 70 anos, por doenças crônicas não transmissíveis, 82% acontece em países de baixa e média renda, e 37% são causadas por doenças cardiovasculares. Embora as taxas de mortalidade e anos de vida ajustados por incapacidade elas estejam diminuindo no Brasil, muito por conta das políticas de saúde eficazes, o número de casos de doenças cardiovasculares está aumentando. Isso se deve, possivelmente, ao envelhecimento da população e, consequentemente, ao aumento de doenças relacionadas com o aumento do envelhecimento. As doenças cardiovasculares, elas têm importância crescente, não apenas como causa de morte, mas também de morbidade e incapacidade funcional. Sendo a aterosclerose o principal substrato da doença isquêmica coronária, doença cerebrovascular, aneurismas de aorta e doença vascular periférica. O evento coronariano agudo é a primeira manifestação dessa doença aterosclerótica em aproximadamente metade das pessoas que apresentam essa complicação. Então, a identificação precoce e intervenção sobre fatores de risco, eles podem modificar favoravelmente o curso dessa aterosclerose. Mas, apesar do reconhecido valor do tratamento preventivo nos fatores de risco, há controvérsias quanto à custo-efetividade dos programas de check-up, que são realizados rotineiramente e até de forma indiscriminada. A identificação de indivíduos assintomáticos com maior predisposição é crucial para a prevenção efetiva, com a correta definição de metas terapêuticas. Para estimar a gravidade das doenças cardiovasculares, foram criados os chamados scores de risco e algoritmos, que são baseados em análises de regressão de estudos populacionais, por meio dos quais a identificação do risco global é aprimorada substancialmente. Então, vamos falar um pouquinho, uma revisão sobre os fatores de risco cardiovasculares, em que vamos ter os modificáveis e os não modificáveis. Sendo modificáveis, tabagismo, hipertensão, colesterol elevado, diabetes, obesidade, consumo elevado de álcool, vulnerabilidade social, alto consumo de gorduras saturadas e um estilo de vida sedentários. E temos como os não modificáveis a idade, sexo masculino e história familiar de doença cardiovascular. Além disso, também vamos ter alguns fatores de risco agravantes, em que
Disparado, o principal é a privação socioeconômica. Mas também temos aqui, como fator agravante, uma história familiar de infarto, morte súbita, AVC, em familiares de primeiro grau ocorridos abaixo de 50 anos, uma história familiar de dislipidemia, menopausa precoce ou histórico pessoal da pré-eclâmpsia, pessoas que têm doenças inflamatórias crônicas, como aquelas que estão em tratamento para HIV, lúpus, psoríase ou artrite reumatoide. Também vamos ter o uso de antipsicóticos, corticoides e imunossupressores de forma crônica, ter um diagnóstico prévio de SOP, hipertrigliceridemia persistente primária, um índice tornozelo braquial menor que 0,9 e doenças mentais graves. Então, quando falamos, né, sobre a estratificação de risco cardiovascular, é porque é fundamental para podermos avaliar a probabilidade de ocorrência de um evento cardíaco. Isso nos permite fazer uma avaliação mais precisa do risco individual de um paciente desenvolver doenças cardiovasculares. As calculadoras servem como ferramenta eficaz para auxiliar os profissionais da saúde na identificação desses indivíduos, até porque nos dias de hoje facilita muito a vida do profissional o fato de que essas calculadoras, a maior parte delas, temos aplicativos nos celulares, então fica muito fácil o manuseio das calculadoras. A estratificação de risco cardiovascular, ela vai considerar fatores de risco para que possamos agir de forma a diminuir a morbimortalidade desse paciente através de estratégias preventivas individuais, mudanças no estilo de vida e intervenções terapêuticas adequadas. A partir da estratificação, nós teremos metas de tratamento e alvos de alguns desses parâmetros de forma individual para cada paciente. Existem diversas calculadoras de risco cardiovascular. Eu trouxe para a aula de hoje algumas delas, em que temos, né, o score de risco de Framingham, o score de risco global da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Hertz, que é uma calculadora da OPAS, o Q-RISC, o UKPDS, o Score Risk, o Score de Reynolds e o Score de risco pelo tempo de vida. Então, vamos falar brevemente um pouquinho de cada uma, né? O score de risco de Framingham é a calculadora, é o método mais tradicional, mais utilizado, principalmente aqui no Brasil, ele é muito tradicional. Ele vai estimar o risco do paciente ter algum evento, tendo coronariano, cerebrovascular, insuficiência cardíaca, da OP, em 10 anos, avalia parâmetros de idade, gênero, colesterol total, HDL, pressão arterial sistêmica e tabagismo, classificando o indivíduo em baixo, moderado e alto risco. Como eu disse, é uma calculadora muito conhecida, muito utilizada aqui no Brasil, mas ela tem algumas controvérsias, principalmente pelo fato desse estudo ser um estudo antigo, não direcionado para a população brasileira e não considerar alguns parâmetros, como, por exemplo, a diabetes. Temos, né, o score de risco global da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela segue a calculadora sugerida por Framingham, mas ela adiciona alguns critérios nela, por exemplo, né, a presença de um evento cardiovascular estabelecido e o fator da diabetes. Sendo assim, ela vai estimar o risco de infarto, AVC, insuficiência cardíaca, eventos cardíacos fatais ou não fatais, ou insuficiência vascular periférica, classificando o indivíduo em baixo, intermediário, alto e muito alto risco. Temos a Hertz, que é uma calculadora da OPAS. É uma calculadora que ela ainda não está disponível para a população brasileira, porque ela é adequada
de acordo com o país de origem. Porém, tem-se muita expectativa em cima dela, até porque muitas sociedades de medicina de família no mundo indicam ela como a principal calculadora. O seu objetivo, ele é abranger as doenças cardiovasculares, atuando desde a prevenção até a melhoria do controle, seguimento e reabilitação dos pacientes. Os parâmetros que ela utiliza é o país de origem, idade, colesterol total, diabetes, sexo, tabagismo, pressão arterial sistêmica, peso e altura. E vai estimar o risco de infarto e AVC e morte cardiovascular em 10 anos. Tem a CareRisk, é uma calculadora também muito bem recomendada, inclusive pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, mas ela foi feita específica para a população do Reino Unido, então temos as controvérsias em utilizá-la. Ela tem uma metodologia muito boa, mas ela não foi desenvolvida para a população brasileira. Ela avalia parâmetros que classicamente aumentam o risco cardiovascular, como os discutidos até então, como tabagismo, diabetes, hipertensão, e também abrange condições de saúde mental, doenças reumatológicas e a vulnerabilidade social do indivíduo. Temos a calculadora UKPDS, ela é muito destinada a pacientes diabéticos. Ela vai estimar o risco de doença cardiovascular em 10 anos para diabéticos. Então, para o paciente diabético, essa seria a calculadora mais ideal de se utilizar. Até porque, quando a gente fala nessas calculadoras, a maior parte delas vai ser indicada para indivíduos acima de 40 anos. Mas ela é validada para indivíduos com menos de 40 anos. Ela considera variáveis específicas relacionadas ao diabetes, como os exames e também a variabilidade glicêmica, por exemplo. Vai classificar o indivíduo em risco médio, elevado e alto. Temos essa outra calculadora, que é a SCORE2 ou a SCORE2-OP. A diferença é que a OP ela é destinada para idosos, ela é validada para a população da Europa e estima o risco de morte por doença cardiovascular em 10 anos. Os parâmetros utilizados é o sexo, a idade, colesterol total, HDL, pressão arterial sistêmica e tabagismo, classificando os indivíduos em risco baixo, moderado, alto e muito alto risco. Temos o score de Reynolds. Ele estima o risco de infarto, AVC ou outro evento cardíaco maior em 10 anos. Esse score incorpora, além dos tradicionais parâmetros, o valor da proteína C reativa de alta sensibilidade e a história familiar precoce, ocorrida com menos de 60 anos, de IAM, aos fatores usados no score de Framingham. E, por fim, temos o score de risco pelo tempo de vida, que avalia a probabilidade de um indivíduo apresentar um evento isquêmico a longo prazo. Esse score ele pode ser bem útil para pacientes jovens que apresentam um risco mais baixo quando avaliados por scores de curto prazo, que são esses de 10 anos. Mas a avaliação a longo prazo ela vai incrementar o risco. Então, só apresentando, né, o score de Framingham, ele vai pontuar para homens e mulheres de acordo com os parâmetros, pontos de acordo com a idade, de acordo com o valor de colesterol pela idade, o paciente ser tabagismo, de acordo com a idade, vai fazendo a pontuação, o valor do colesterol HDL, a pressão arterial sistólica e se tratado ou não. Você vai fazer uma somatória desses pontos que vão sendo acumulados e, de acordo com essa somatória, você vai ter o risco absoluto do evento em 10 anos. Esse risco, ele vai estar classificando o paciente em baixo risco, quando o risco absoluto for menor que 10% em 10 anos, o que vai nos indicar intervenções de baixa intensidade em cima desse indivíduo. Um risco moderado, quando o risco absoluto de eventos estiver entre 10% e 20% em 10 anos,
indicando intervenções de média intensidade, e um alto risco, quando esse risco absoluto for maior do que 20% em 10 anos, indicando intervenções de alta intensidade. Em relação ao score de risco global, indicado pela Sociedade de Cardiologia, ela vai considerar 4 níveis de risco cardiovascular e, com base nesse risco, serão propostos estratégias de prevenção primária ou secundária das doenças cardiovasculares. No risco muito alto, vamos ter classificados os indivíduos que apresentam uma doença aterosclerótica significativa num território coronariano, cerebrovascular ou vascular periférico, com ou sem evento clínico. No risco alto, vamos ter aqueles em que o score de risco global, ou seja, a pontuação, seja maior que 20% em homens ou 10% em mulheres, ou que apresentam condições agravantes de risco, que a gente viu previamente lá nos fatores agravantes de risco. Ter aterosclerose subclínica documentada, aneurisma de aorta abdominal, doença renal crônica com taxa de filtração glomerular menor do que 60, em fase não dialítica, aqueles pacientes com LDL acima ou igual a 190, pacientes com diabetes tipo 1, tipo 2, com LDL entre 70 e 189, e presença de score de risco ou DASC. No risco intermediário, vamos ter os pacientes com score de risco global entre 5 e 20% para homens ou entre 5 a 10% em mulheres, e os pacientes com diabetes, mas sem aqueles fatores de score de risco ou DASC. No risco baixo, vamos ter os homens com score de risco global menor que 5% e também mulheres com score de risco global menor do que 5%. Quando falamos, da avaliação do risco cardiovascular na atenção primária à saúde para a prevenção primária, é sempre importante salientar que você deve informar sobre esse processo para o paciente que está sendo avaliado, sobre os riscos envolvidos e sobre os tratamentos que podem advir dessa avaliação. Perguntar se a pessoa sabe sobre o seu risco e como ela se sente em relação a isso. Explorar o que ela acha que determina sua saúde futura. Avaliar a prontidão do paciente para as mudanças de estilo de vida, realização de exames e tomada de medicações. Informar sobre possíveis opções de tratamento. Desenvolver um plano de manejo compartilhado com o paciente. E verificar se a pessoa compreendeu o que foi discutido. Tudo isso é essencial, pois estimular o envolvimento ativo da pessoa para reduzir o seu risco cardiovascular é o que vai demandar uma maior eficácia. Todos os pacientes, todos os profissionais de saúde, incluindo agentes comunitários de saúde, eles devem estar capacitados para identificar hábitos de vida deletérios e para aconselhamento breve em pessoas de baixo risco. Sugere-se, quando possível, realização de grupos, nos quais sejam intensificadas orientações. Por exemplo, um grupo para hipertensos, um grupo para diabéticos, um grupo de reeducação alimentar, um grupo de tabagismo, entre outros. Nesse grupo, você vai poder enfatizar orientações de acordo com a necessidade do grupo. As pessoas com risco cardiovascular elevado ou com maior dificuldade para realizar MEV, elas devem receber orientações de um profissional de nível superior. Temos aí também o apoio do NASF para isso, não ficando só a cargo do médico fazer essas orientações. Aconselhamento individual deve estar disponível quando o paciente não puder ou não quiser participar dos grupos. E quando vamos realizar a estratificação de risco cardiovascular? Não há um consenso de qual idade se deve iniciar a estratificação.
Mas a maior parte das diretrizes, dos estudos, eles indicam que se deve começar a partir dos 40 anos de idade, expondo sempre aos pacientes o risco e benefício inerente a essa estratificação e compartilhando com ele a decisão de realizar. Lembrando que o rastreio dos fatores de risco ele deve ser feito de forma universal, sempre manejando a mudança de estilo de vida e eliminação dos fatores de risco modificáveis. Temos aqui, né, algumas evidências, né, de que não há benefício em realizar essa avaliação em indivíduos saudáveis entre 21 e 40 anos, e não é recomendado a avaliação de risco cardiovascular em homens com menores de 40 anos e mulheres com menos de 50 anos, sem fatores de risco cardiovascular. Essa imagem é retirada da diretriz de cardiologia em relação às recomendações para a estratificação de risco cardiovascular. Temos aqui que a avaliação rotineira dos fatores de risco cardiovascular para adultos de 40 a 75 anos de idade, segundo o score de risco global, para 10 anos. A avaliação periódica dos fatores de risco cardiovascular para adultos de 20 a 40 anos, segundo o score de risco global, a cada 4 a 6 anos. Adultos com risco limítrofe ou intermediário, sugere-se acrescentar fatores agravantes para orientar decisões terapêuticas. Adultos com risco limítrofe ou intermediário, pode-se avaliar também o score de cálcio para orientar decisões terapêuticas. E para adultos de 20 a 59 anos de idade, com estimativa de risco menor que 7,5 em 10 anos, a estimativa do risco de vida, ou para 30 anos, pode ser considerada. E qual seria a frequência dessa estratificação de risco cardiovascular? A avaliação do risco cardiovascular, ela não é um evento isolado, é um processo contínuo e, portanto, ele deve ser repetido periodicamente. Essa frequência, ela pode variar de acordo com idade, fatores de risco e presença de doenças crônicas. De modo geral, recomenda-se que seja realizada a cada 5 anos em pacientes de baixo risco, a cada 1 ou 2 anos em pacientes de alto risco, e sempre que eventos clínicos apontarem a necessidade de uma reavaliação mais breve. Bom, entrando agora em relação a intervenções, a estratificação ela vai permitir uma equidade de cuidados. Maior risco, mais cuidado, mais intervenções. O planejamento da periodicidade das avaliações conforme o risco, ele vai ser anual, semestral, trimestral. Então, tudo que a gente está falando até agora é para a gente poder otimizar o nosso tempo, os nossos recursos, para a gente poder incluir intervenções mais custo-efetivas, racionais, permitindo mais saúde aos usuários, destinando mais recursos, mais tempo aos pacientes mais vulneráveis. Temos, né, intervenções globais e intervenções dirigidas, particulares a cada paciente. Existe muita evidência de que intervenções preventivas populacionais, elas apresentam maior efeito que as intervenções individuais. Por exemplo, regulação do tabaco tem maior resolutividade do que prescrição de adesivo de nicotina. Academias ao ar livre em relação a um tratamento médico para a obesidade. Então, sempre que possível, é essencial que a equipe, que a rede de saúde, ela também despenda um tempo para garantir essas intervenções de modo mais geral na população, e não só intervenções dirigidas. Em relação a intervenções globais, ou seja, as recomendações que devem ser direcionadas para todos os pacientes. Exercício físico, né? Atividade física moderada, pelo menos 150 minutos por semana, ou uma atividade de alta intensidade, 75 minutos por semana, isso vai reduzir o risco cardiovascular. Em relação à alimentação, a recomendação de uma alimentação saudável, ela se
ela deve ser direcionada para todo mundo. Aquele paciente que ele tem um médio alto risco, a gente já vai direcionar uma dieta cardioprotetora. E aquele paciente que ele é hipertenso, temos diversas dietas que são direcionadas para o paciente hipertenso. DASH, mediterrânea, hiperproteica, hipocalórica, hipossódica, vegetariana, mas ainda tem muitas outras que têm evidência de benefício para o paciente hipertenso. O tabagismo, né, é recomendado sempre oferecer medidas que apoiem a cessação do tabagismo a todos os pacientes fumantes. Em relação ao peso, né, evitar o sobrepeso e a obesidade, mantendo o IMC adequado para a faixa etária, isso reduz o risco cardiovascular. Consumo de álcool, sempre evitar o padrão de abuso e evitar o consumo de álcool superior a 20 gramas por dia no caso dos homens e 10 gramas por dia no caso de mulheres. Em relação à suplementação de vitaminas e ômega 3, não há evidência de benefício em prevenção de doenças cardiovasculares. Espiritualidade. Níveis elevados de espiritualidade e religiosidade estão associados a menores prevalências de tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo. Temos melhor adesão nutricional e farmacológica, maior taxa de atividade física e resiliência. Existe evidência quanto à melhora do risco cardiovascular com o estímulo da espiritualidade para com os pacientes. Em relação a fatores ambientais, vários estudos prospectivos, eles demonstram que o baixo nível socioeconômico, entrando baixo nível educacional, baixa renda, emprego de baixo status, ou viver em áreas residenciais mais pobres, contribuem para o aumento de todas as causas de morte, bem como do risco de mortalidade por doenças coronarianas. Bom, entrando um pouquinho em intervenções dirigidas de prevenção primária, em relação à estatina, não existe consenso. A maioria dos protocolos recomenda que deve se considerar para pessoas com risco cardiovascular maior ou igual a 10% em 10 anos. Em relação ao AS, a maioria das entidades não recomenda. Diversos estudos não demonstram benefícios, mesmo em pacientes com alto risco cardiovascular. Eletrocardiograma. Não há evidência de benefício na triagem com eletrocardiograma de repouso ou esforço em adultos assintomáticos de baixo, moderado ou também de alto risco cardiovascular. Temos aqui, tirado do caderno de atenção básica, recomendações de intervenções de acordo com o risco cardiovascular para serem aplicados na atenção primária. Então, quando temos aqui, né, um risco cardiovascular baixo, intervenções de aconselhamento, cessar o tabagismo, alimentação saudável, manutenção do peso ou diminuição do peso, no caso do obeso, a atividade física e ênfase em medidas não farmacológicas e tratamento para hipertensão, se presente. Quando temos um risco médio, vamos adicionar, intensificar conselhos sobre estilo de vida, dieta com características cardioprotetoras, intensificar tratamento contra o tabagismo, cautela no uso de ANES. E para aquele paciente com risco cardiovascular alto, adicionar estatinas, AS em homens acima de 50 anos e em mulheres acima de 65 anos, quando o benefício superar os riscos. Em relação às intervenções de prevenção secundária, ou seja, o paciente que já tem aquele evento, né, pós-IAM, pós-AVC isquêmico ou ataque isquêmico transitório. As estatinas, elas são indicadas de modo geral, com meta de LDL menor que 50. O uso do AS, ele vai ser indicado como uso contínuo,
salvo se houver uma intolerância ou indicação de anticoagulação. Dupla terapia antiplaquetária. Ela vai ser indicada por um período de até 12 meses nos pacientes que sofreram IAM e colocaram stent. Uso de ECA em pacientes com disfunção ventricular esquerda, insuficiência cardíaca, diabetes, hipertensão, doença renal crônica. O beta-bloqueador, utilizar por 12 meses após o IAM e após rever se mantém a indicação. E vacinação contra a influenza e pneumo, que é indicada para os pacientes cardiopatas. Essas imagens são tiradas da diretriz de cardiologia. Aqui demonstra os valores indicados de acordo de cada parâmetro e cada classificação de risco. Por exemplo, o valor desejável de colesterol total, de HDL, de triglicerídeos, de LDL, e aqui temos a peculiaridade de acordo com o risco. O paciente de baixo risco, o ideal seria ter esse LDL menor que 130, num risco intermediário menor que 100, no alto risco menor que 70 e no muito alto risco menor do que 50. A partir disso, nós vamos ter as indicações de redução percentual e as metas terapêuticas do LDL. De acordo com o risco, aquele paciente que não estava em uso de hipolipemiante ou com hipolipemiante, qual a redução que a gente vai esperar a partir do valor evidenciado. Isso ajuda muito na tomada de decisão do médico no dia a dia. Mas, se vocês também utilizarem ali a calculadora, facilita ainda mais, porque quando você aplica os parâmetros, além de dar a meta, ele já indica qual que é a redução que você precisa aplicar para aquele paciente. Então, aqui, né, já finalizando a nossa aula, vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu, né? Então, você vai fazer aquela avaliação clínica inicial do paciente, avaliando idade, sexo, história clínica de manifestações cardiovasculares, o exame físico com base em manifestações de aterosclerose, medida da pressão, circunferência abdominal, peso, altura e IMC. Tem indicadores de alto risco cardiovascular? Se sim, você vai aplicar a prevenção secundária de doença cardiovascular ou primária de alta intensidade. Se não, a gente vai avaliar. Esse paciente, ele tem mais de 40 anos, ou se numa idade menor, com pelo menos um fator de risco? Não. Então, ele é baixo risco cardiovascular, vamos aplicar intervenções de baixa intensidade. Se sim, nós vamos fazer uma avaliação laboratorial inicial, colesterol total, HDL, triglicerídeos, glicemia de jejum, função renal, ou, se você for aplicar alguma outra calculadora, o que for necessário para aplicar e você fazer essa avaliação do risco cardiovascular. Vai ser calculado o risco cardiovascular em 10 anos, vamos ter, né, alto risco, moderado ou baixo risco. Essas imagens são retiradas do Duncan, ele segue o score de Framingham. Temos aqui no paciente de baixo risco, ou seja, um risco menor que 5% em 10 anos. Vamos aplicar intervenções de baixa intensidade. Temos o paciente de alto risco, maior que 20% em 10 anos. Vamos aplicar as intervenções de alta intensidade. E risco moderado, entre 5% a 20% em 10 anos, vamos aplicar intervenções de média intensidade, porém, vamos levar em consideração aqueles agravantes de risco, os fatores agravantes de risco para você delimitar se realmente a gente vai ficar na média intensidade ou, se tiver muitos fatores agravantes, talvez você necessite de conduzir intervenções de alta intensidade. Bom, para finalizar a aula, quais são os erros mais frequentemente cometidos quando discutimos, né, sobre avaliação de risco cardiovascular em atenção primária à saúde? Bom, o primeiro é o uso de testes ou avaliações de forma indiscriminada na população. Isso não é custo eficaz e não demonstra benefício de redução de eventos cardiovasculares. Ou seja, né, às vezes
pessoa sai fazendo avaliação sem levar em consideração a presença de um fator de risco, sem levar em consideração a idade, só sai aplicando para todo mundo. O segundo erro, não utilizar uma calculadora de risco para estimar o risco cardiovascular global. A pessoa vai do achômetro, né? Não calcula para realmente ver qual que é o risco. Não discutir os riscos e benefícios da introdução ou manutenção de medicações prescritas com o intuito de prevenir a doença cardiovascular. Mais uma vez, é sempre importante fazer o paciente participar dessa tomada de decisão e não simplesmente o médico decidir e instituir. Isso facilita a colaboração para o paciente realmente aderir ao que você está prescrevendo, o que você está indicando, o fato dele entender, compartilhar a decisão com você, ou seja, ele tomar a decisão por si. O outro erro muito frequentemente cometido é não introduzir o AS ou estatina em pessoas com doença cardiovascular estabelecida. E, por fim, prescrever estatina para pessoas com baixo risco de doença cardiovascular. Bom, pessoal, essa foi a bibliografia da aula. Fica de recomendação e indicação para vocês aprofundarem o estudo de vocês frente a esse assunto, que é de suma importância para vocês como médicos de família. Vocês são a base, o primeiro contato do paciente, e a partir da avaliação e condução frente a isso, vocês podem mudar a evolução da vida de um paciente, né? Fico à disposição para eventuais dúvidas. Tenham todos uma boa noite, uma ótima semana.